Olá, meus amigos, novamente muito bem recebidos aqui no Reavaliando. Wesley, para quem não me conhece. Recentemente tivemos essa notícia que a Abril não tem mais os direitos da famosa Disney. Fiquei triste, ao mesmo tempo não fiquei tão triste. A Abril foi uma editora muito forte por anos e ainda é uma editora forte por anos, mas ela pecou muito nos últimos anos. Quando ela tinha o domínio dos quadrinhos da Marvel e da DC, ela errou bastante, ela não ouvia o consumidor como deveria ouvir. E eu acredito que o mesmo ocorreu agora com os quadrinhos da Disney, que é uma marca muito forte, uma logomarca tão importante quanto a Warner, quanto os quadrinhos da DC, da Abril, ou da Marvel, ou da Dark Horse, enfim. Ela tinha como última cartada os gibis da Disney, a Abril. Só que ela fez aqueles encadernados do Mickey e do Donald, ok, eram muito bem, eram não, são muito bem feitos, mas custavam R$ 59 ou até mais. Tivemos outras edições de outros personagens Disney em capa cartão, não, capa dura, aliás. Fiquei triste nem um pouco, não fiquei triste realmente. Tem um amigo meu que chorou, que não sei o que, é o quadrinho que eu lia quando pequeno, mas o negócio é que os tempos passaram e a Abril não pensou no consumidor. Pessoalmente, eu espero que a outra editora, ou por exemplo a Panini, não pegue a Disney, pois eu sei que eles também vão cobrar caro. Vai ficar muito complicado, mas qual é a minha palavra contra uma editora tão forte? É muito complicado, eu prefiro que eles fiquem até no limbo do que sair por um preço muito caro por outra editora. E as bancas começaram a vender essas revistas por R$ 24,90 do Donald e R$ 19,90 do Mickey. Eu estou comprando as do Donald e do Mickey também. Comprei Em Busca do Unicórnio, R$ 24,90. Karl Barks, um cara, na minha opinião, tão importante quanto o Stan Lee, um Frank Miller, um Neil Gaiman. Espero que vocês possam ver. Em Busca do Unicórnio. Tem leitor que rejeita isso, porque é coisa de criança, tal, não é verdade. É uma pena que tem alguns leitores que rejeitam, mas hoje nós vamos comentar do O Papagaio Contador. O Papagaio Contador. Karl Barks era um cara elogiado pelo Will Eisner. Ele era considerado o Hans Christian Andersen dos quadrinhos. Eu acho, não sei se foi o próprio Will Eisner que falou isso. Considero muito, muito bonito isso. E o Karl Barks, isso aqui, meus amigos, é uma Page Splash. Tem ela numa determinada história aqui, quando o Donald vai acampar com seus sobrinhos. O Papagaio Contador, que a Abril também tira de uma parte da história. Não é uma capa original. Foi R$ 24,90, não foi caro. E o Karl Barks, ele era um cara que ele sabia muito de história. Algumas pessoas não sabem, mas ele trabalhou nos desenhos antigos da Disney por anos a fio. Vários curtas do Mickey, do Donald, ele fazia os roteiros. Ele é um cara extremamente importante para a mitologia dos quadrinhos. A família Pato foi praticamente ele que criou o Tio Patinhas, o Professor Pardal, os Irmãos Metralha, a Maga Patológica. Foi praticamente ele que criou todo aquele universo. Ele é um cara que eu considero muito, muito bom. E tem histórias aqui que vão influenciar grandes cineastas, como o James Cameron. O James Cameron gosta bastante do Karl Barks. O George Lucas, o Steven Spielberg. O próprio Tio Patinhas tem aquele negócio de sair explorando as cidades, civilizações perdidas. Ele pega bastante o Karl Barks. Karl Barks, ele tinha uma vasta coleção da National Geographic, numa época que nem tinha internet ou algo parecido. Ele pesquisava bastante antes de fazer essas histórias. E eu espero que vocês possam comprar. Se vocês puderem comprar, pois essas revistas, na banca da minha cidade, elas são vendidas na rodoviária do Plano Piloto. Algumas pessoas nem encostam, pois as pessoas veem os quadrinhos de herói, os mangás, elas vão com toda a força, com todo o desejo, e fica lá perdida. Eu olhei, não, vou olhar esse aqui, eu gosto. E no meu entender, é tão importante como a saga do George Pérez, eu coloco do lado, de um Neil Gaiman, não tem essa bobagem comigo.
vamos falar de algumas histórias aqui. Espero que vocês possam comprar. Essa do papagaio contador é um papagaio que ele conta de tudo, só que ele fica dias e dias contando. Os sobrinhos compram esse papagaio de um marinheiro, eles acham que é um bom investimento, mas depois eles percebem a furada que é. O papagaio dá a senha da caixa forte do tio Patinhas, o tio Patinhas fica pobre, ele vai pedir comida naquelas filas do sopão. Lá nos Estados Unidos tem aquelas filas do sopão quando você é considerado uma pessoa pobre. E ele coloca o Donald e os sobrinhos na marra para pegarem de volta esse papagaio. E ele desenhava bem. Muitas pessoas não percebem isso. Ele desenhava muito bem. O traço dele do Donald é muito bom. Espero que vocês possam estar vendo isso aqui. Mostra que o tio Patinhas não é só aquele cara sovina, como as pessoas pensam. Aqui tem o índice. Onde está o índice? Só um instante, por favor. Ah, bem aqui. Bem aqui, o índice. O índice. Essa história do Page Splash é o Tempo de Férias. Lembrei agora o título. Tempo de Férias. Muito boa. Essa do papagaio contador. São histórias dos anos 50. O papagaio faz o Donald cortar batatas de tantos apuros que eles passam. Não é fácil o que eles passam com esse papagaio. Mas essa era a leveza do Karl Barks. Karl Barks pegava esses temas que você pode considerar ingênuos, bobos. Mas ele sabia tratar. Ele sabia tratar isso muito bem. A rivalidade da Margarida... Não, da Margarida não. Do Gastão. Quem gosta do Gastão aqui tem demais o Gastão. O Gastão fala na cara dura que vai roubar a Margarida do Donald. Isso é uma coisa que ocorre na vida real. Pois quem lê os quadrinhos do Donald sabe que o Donald e o Gastão não se dão. O tio Patinhas não gosta do Gastão. O tio Patinhas tem horror ao Gastão. E isso é uma coisa que ocorre na vida real. O cara fala, vou pegar sua namorada, você fica esperto, não sei o quê. E o final da história é muito irônico. Algumas dessas histórias não tinham nem títulos originais. E quando o Karl Barks fazia essa história, tanto argumento como desenho, não tinha o nome dele. Era assinado Walt Disney. Para pessoas que não têm esse conhecimento, elas pensam, poxa, essa história era feita pelo próprio Walt Disney. Não, eram vários e vários desenhistas e roteiristas, além do próprio Karl Barks. Só lá nos anos 60 que os fãs americanos questionam, poxa, quem é que desenha isso? Quem é que faz o argumento disso? Não sei se foi o próprio Walt Disney, se eu não me engano foi o próprio Walt Disney que revelou. Não, é esse moço aqui, o Karl Barks, ele que faz as histórias. E o Maurício de Souza, ele também pega esse recurso que é chamado de Ghostwriter, que é o escritor fantasma. Quantas histórias da Turma da Mônica vocês já leram? Bolinha, também que é americano, Luluzinha, e vocês, poxa, mas quem desenhou isso? Quem é o roteirista disso? Stan Lee fez várias histórias de bichos, tipo Looney Tunes, tipo Disney também. Ele não tem vergonha, quer dizer, ele tem vergonha sim, mas era um trabalho, ele encarava isso como um trabalho. Ele, o Jack Kirby, John Romita, pai, todos eles tinham que trabalhar nesses segmentos. E essa história aqui é a da Pérsia Antiga. Um moço, um cientista, ele descobre uma forma da imortalidade. Ele vai no Egito, tal. O Donald é confundido com um antigo faraó. E tem um climão do Indiana Jones. É o climão total do Indiana Jones. E o traço dessa história do Karl Barks é porque vocês não vão poder ver, gente. Vocês não vão poder ver. Lembra muito Bob Kane. Quem leu as primeiras histórias do... Olha o vilão aqui. Esse vilão não tem nome, esse cientista. Lembra bastante Bob Kane, Bill Finger, Jerry Robinson, que faziam as histórias do Batman. Ah, sim, aqui do Gastão. Chega um ponto que o Donald vai na porrada com o Gastão. Ele sabe que o Gastão vai irritá-lo até o limite. Olha o Gastão aqui, super arrogante. Tem pessoas que não curtem o Gastão, é aquele primo antipático. E também tem essa boa adaptação que fizeram agora dos DuckTales, que é exibido na TV a cabo, no SBT. Ela é muito boa, ela tem o traço dos quadrinhos originais do Karl Barks. Aliás, para quem viu o DuckTales antigo, são praticamente histórias
da Disney adaptadas para o desenho. É melhor do que o Thundercats atual. O Thundercats atual é muito decepcionante. Mas eles visaram para a nova geração. E a nova geração, ela praticamente aceita tudo, né? É esse que é o problema da nova geração. Ela não questiona. A história da Pérsia. Tem o cara aqui que é igual... Nossa, e ele era muito bom de cenários. Ele fazia personagens caricatos, mas era muito bom de cenário. Como ele desenhava bem cenários. E eu vou ser até radical aqui agora. O Carbax, olha o faraó. O faraó, gente, ele quer que o Donald case com essa princesa horrível. Essa princesa horrível, horrível. O Donald não quer casar de jeito nenhum, porque ele é confundido com o antigo faraó. O antigo faraó é a cara do Donald. Ah, esqueci o nome desse faraó. O faraó está aqui, ele bate sem querer no Donald. O faraó também é bem malandro, ele quer passar a perna nos sobrinhos. E vamos lá, vamos lá. Sim, como eu disse, o Carbax, ele desenha Michael Rodleyfield. Ele desenha bem... a minha história favorita foi essa aqui. Tempo de férias. O Donald, ele quer acampar com os meninos. Só que aqui mostra toda a ironia. Está na capa também. Toda a ironia desse quadrinho. Pois o Donald acha que no interior, na floresta, não vai ter perigos. E ele sempre vai passando por perigos e só os sobrinhos percebem. Quando eles vão acampar, o Donald quer tirar foto de um cervo, um veado, como nós falamos. Só que tem um cara que é muito... tipo um João Bafo de Onça, mas não é ele. Ele é um cara do contra, ele é um cara que ele é poluidor, ele não está nem aí para o meio ambiente. É uma história feita lá nos 50, mas mostra o Donald com uma consciência ecológica muito forte. Isso é uma coisa bacana lá em 50, não é uma história que está datada. Poderia ser também cansativa. Poxa, o Donald fica aí falando de ecologia, preservar as áreas. Mas é muito bonito. Tem uma cena em que vai pegar fogo a floresta. O Donald protege os sobrinhos cavando. Ele faz tipo túmulos e espera a fogueira baixar. É super interessante isso. Não sei se eu vou achar a cena aqui. Sim, esse vilão está... Ele toca o terror, ele é um cara muito ruim, ele não tem nome, é um vilão que aparentemente só surge nessa história do Donald. Se você não relê há muito tempo essas histórias do Donald, é a oportunidade. Não tenha preconceito. Você não pode ter preconceito para quadrinhos, cinema, você tem que encarar. Realmente eu não quis colocar grampos nessa aqui, porque é uma edição tão bonita, gente. Então, sim... O Donald tentando salvar os animais, que é uma coisa bem da Disney também, bem do traço da mitologia do estúdio Disney em si, ou dos quadrinhos Disney. A floresta devastada, o Donald fica aterrorizado, ele fica chateado com o que ocorreu. Também tem uma história muito boa aqui sobre o Natal, que o sobrinho... a primeira aparição da vovó Donalda e do Gansolino. Espero que vocês possam ver a vovó Donaldo, o Gansolino. Não tenho vergonha de fazer esse tipo de vídeo. Eu acredito que mais youtubers deveriam fazer esse tipo de vídeo. A vovó Donaldo, ela vai perder o sítio por causa de um vacilo do Gansolino. Os sobrinhos querem ajudá-la. São histórias muito, muito boas mesmo. Depois dessa da vovó Donalda, qual vai ser? Essa história sim, fui nela. O Donald vai acampar com seus sobrinhos de novo. Só que ela é basicamente esse curta que passava muito no SBT ou na Globo, o Good Scoots, roteirizado pelo próprio Carbax, que um urso vai atrás do Donald, o Donald pega um urso empalhado. Quem já viu esse desenho sabe do que eu estou falando. Muito, muito bom. Ele praticamente, o Carbax, adaptou para os quadrinhos. Super, super bom. Super, super bom essa história. É uma história curtinha, mas tem sua qualidade. Vamos lá também. Essa outra que está aqui no fundo. Estão vendo esse navio? O Donald doma esses tubarões. Para você ver, antes do tubarão do Spielberg, o Donald já fez essa proeza. O tio Patinhas dá de presente para o Donald um barco quebrado, um Titanic. E o tio Patinhas, ele descobre que tem um amuleto. Ele nem sabia que ele tinha um amuleto, que é uma antiga ampulheta. Ele sabe que sua fortuna vem daquela ampulheta, nem tanto da moedinha número 1. Nossa, é muito, muito boa essa aqui. Aí eles vão
para o Egito. Não é tipo o Egito, não me lembro o local aqui, mas também lembra muito o Indiana Jones. O Star Wars lembra também aquele negócio das dunas. No Star Wars, muito, muito bom. E no final da revista, meus amigos, também tem a história de Natal. Essa história, acho que é um pedido de Natal, se eu não me engano. Os sobrinhos, eles têm praticamente de tudo, pois eles são sobrinhos do Donald, do tio Patinhas, são caras que nunca negam. Antes tem essa história do circo. O Donald perde um broche da Margarida. E o interessante dessa história, mostram como as pessoas ficavam fascinadas quando o circo chega na cidade. As pessoas paravam tudo. Não era uma época que você só tinha TV. Aí tem um tal de Zippo, que ele se troca de várias pessoas. Ele é um cara de várias identidades. Ele vira o que ele quiser no palco. Tem humanos na história, porque geralmente nas histórias do Pato Donald ou da Disney em si, você vê mais os cachorros, patos, papagaios, sei lá o que. Enfim, umas mulheres bem desenhadas. E no pedido de Natal, os sobrinhos não sabem o que o Donald quer ganhar. É a segunda melhor história, na minha opinião. É o pedido de Natal. Os sobrinhos perguntam para o tio Patinhas o que o Donald quer ganhar, para a Margarida, todas as pessoas próximas ao Donald. E aqui tem uma briga feia do Gastão com o Donald. O Gastão fala que vai ganhar um carro, que ele tem muita sorte. Aí o Donald o provoca. Você não vai achar moeda suficiente na rua, igual você acha, para comprar um carro. Comprar um carro é muito difícil com moeda. E realmente, comprar um carro não é fácil. E no final da história, vem essas anotações de estudiosos. Sim, os pôsteres originais da época. Os estudiosos americanos, eles tem italianos, se eu não me engano também, eles vão estudando a importância das histórias, o que a história está refletindo. Ela foi feita em 50 o pessoal tinha esse comportamento e tal. A história da Pérsia, vocês podem ver que os sobrinhos estão com aqueles chapéus do pessoal de Marrocos, Egito, muito, muito bom. No Indiana Jones tem o Sala, aquele companheiro do Indiana Jones usa esse tipo de chapéu. No segundo volume, esse Em Busca do Unicórnio, nós vamos comentar depois, o Donald, ele tem fãs como o Walt Simonson. O Walt Simonson, que é casado com a Louise Simonson, ele recriou um pôster antigo do Donald aqui dos quadrinhos que foi perdido. Eu espero, gente, que vocês possam ter visto este gênio dos quadrinhos que é o Karl Barks. Uma pena que a Abril perdeu esses direitos, mas a Abril também merecia esse golpe. Assim como também as poderosas Panini, Mitos. Eu queria ver esses livros deles mofando. Também, que só assim eles iriam aprender. A gente também tinha que parar com essa mania de comprar tudo automaticamente. Questionar um pouco isso. Mas muito, muito obrigado por esse acesso. Depois faremos do Em Busca do Unicórnio com mais calma. E tem outras revistas do Donald que estou comprando com mais calma. Muito, muito obrigado. Por favor, compartilhem, deem aquele joinha. E até o próximo Reavaliando, meus amigos e amigas.